Quem diria que a turminha que adora taxar todo mundo à torta e a milhão e o tempo todo fosse reclamar de taxa de Donald Trump contra o Brasil. Todo mundo acompanhou horrorizado quando no dia 8 de julho Donald Trump declarou que, a partir de hoje, toda negociação com o Brasil para produtos brasileiros, eu coloco o imposto de 50%. Viva, o Brasil conseguiu! Agora ele conseguiu ser o país mais taxado de todos os países que negociam com os Estados Unidos. Mas por que isso é importante na esfera política, que é o que eu vou abordar aqui neste vídeo, tá? Porque essa análise, pessoal, dessa sobretaxa, ela tem tantas camadas que tem que ser em vídeos diferentes. Então, nesse vídeo a gente vai falar só do que pesa na balança política aqui no Brasil e eu vou mostrar para você que, para surpresa de zero pessoas que estão antenadas, quando a gente sabe o que está acontecendo na política brasileira, a gente pega a turminha da esquerda e a turminha dos nem, sabe, na eleição, a turma que defendeu nem Lula e nem Bolsonaro. Então, a esquerdalha e a turminha dos nem estão juntas, usando a mesma retórica, dizendo que a culpa é de Bolsonaro. Mas será que é mesmo? Neste vídeo eu vou desmontar isso para você logo no início, para você ficar bem esperto. Like agora no início do vídeo ajuda pra caramba o canal. Se você puder, compartilhe esse link nos grupos de Telegram e Zap, nas redes por onde você anda. Se inscreva no canal e ative o sininho se você é novo por aqui. Se você é daqui, já revisa, porque tá osso o negócio aqui pra gente. Não tem como falar desse imbróglio todo sem estabelecer uma timeline. Para estabelecer uma timeline, eu vou até os BRICS, quando o Starlin Inácio Cachaça da Silva disse o seguinte, um dia antes de Trump taxar o Brasil. Ele estava no BRICS, tá? Eu acho que o mundo precisa encontrar um jeito de que a nossa relação comercial não precise passar pelo dólar. Quem determinou que o dólar é a moeda padrão? Em que fórum foi determinado? Então, quando Lula fala isso no dia 8, no dia 9, Trump fala isso aqui. Agora eu vou tirar o áudio para ler as legendas para vocês, tá? Trump começa falando, ó, o BRICS foi criado para desvalorizar nosso dólar, tirar nosso dólar como padrão e tal. E tudo bem se eles quiserem jogar esse jogo, mas eu também posso jogar o nosso jogo, né? Então qualquer um que estiver ligado com o BRICS, implementando, defendendo e apoiando políticas anti-americanas, será taxado, sairá do nosso escopo de fazer comércio conosco. O BRICS não é, na minha opinião, uma ameaça, mas o que eles estão tentando fazer é destruir o dólar para que outro país possa assumir, né, o protagonismo. E nós não vamos perder o padrão em momento algum. Se perdêssemos o dólar como padrão mundial, seria como perder uma guerra, uma grande guerra mundial. Não seríamos mais o mesmo país, não vamos deixar isso acontecer. E, em seguida, ele taxa o Brasil em 50%. Pergunta, ficou claro para você que a taxação dos Estados Unidos contra o Brasil de 50% não teve nada a ver com o Donald Trump ter defendido Jair Messias Bolsonaro? Para mim está muito mais que claro. Deixa aí nos comentários para mim qual é a sua impressão até agora. Mas aqui no Brasil, é tiro, porrada e bomba todos os dias, sem nenhum minuto de paz, não é mesmo? E aí, Trump mandou carta para Lula, anunciou a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. O que é que aconteceu? Só um detalhe econômico agora, o dólar americano amanheceu em alta ontem, 5,6007. Olha aqui, gente, o pico do dólar em relação ao real brasileiro. Mas nós temos narrativas e retóricas à torta e a milhão para todos os gostos, se você quiser. Eu destaquei a BBC News só para vocês terem uma ideia, que é uma grande imprensa do regime e tem alguns interesses aqui no Brasil. Como principal interesse, fazer tudo o que for possível para impedir que Jair Bolsonaro volte à presidência. E a BBC, como todas as outras emissoras, todos os outros portais, parece até copia e cola, disse o seguinte,
Decisão de Trump de taxarem 50% produtos brasileiros em apoio a Bolsonaro não tem nada a ver. Acabei de mostrar para vocês. Pode ter efeito contrário de favorecer politicamente o governo de Lula. Então você veja que aqui você tem duas retóricas. Primeiro, que a taxação foi em defesa de Bolsonaro, em sendo assim, pode ter efeito contrário. Quem foi que abraçou esta retórica? Gente, isso é tão nojento. Vamos lá, calma que eu não estou falando mal do Marcelo não, que ele faz uma pergunta e é uma pergunta séria. Olha o que ele falou. No começo do ano, o governo de Justin Trudeau lá no Canadá estava totalmente derrotado, seu partido de orientação fortemente progressista estava nas lonas, com a perspectiva de perder a oposição conservadora, que contava com forte apoio de Donald Trump. Mas então, naquela época, Trump apareceu exigindo a anexação do Canadá e impondo tarifas ao que era, até então, o maior parceiro comercial dos Estados Unidos. O resultado disso foi o fortalecimento do Partido Progressista Canadense, levando à derrota dos conservadores, ou seja, a pressão de Donald Trump contra o Canadá, em vez de enterrar de vez a esquerda, que, como eu disse, estava nocauteada, serviu apenas para unir o país contra a direita, que saiu profundamente derrotada. Realmente isso aconteceu no Canadá. Mas aí é uma espécie de perder o senso de proporção, né? Comparar o Brasil sendo taxado em 50% após, um dia após, o presidente Stalinácio dizer aqui do Brasil, território brasileiro, numa reunião do BRICS, que eles querem desmantelar o dólar, não tem nada a ver com comparar o que aconteceu com o Canadá. Donald Trump queria anexar o Canadá. Vocês viram aqui que eu fui totalmente contra. Também sou contra. Agora, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quem está repetindo também essa possibilidade da esquerda ser fortalecida, Rafael Lima. E eu destaquei aqui uma parte do vídeo dele, onde ele dá uma pequena concluída. Até sugiro que vocês assistam todo o vídeo do Rafael. Olha só o que ele falou. Inclusive, eu acho que essa tarifa, ainda vamos ver, isso aqui é especulativo, mas é aqui que eu acho que essa tarifa destrói o seu propósito principal, que é quando os Estados Unidos, quando o Trump foi lá e arranjou problema com o Canadá, a gente fala, vocês vão virar o 50º primeiro estado, nós vamos colocar tarifas e tudo mais. O Partido Conservador britânico, o Partido Conservador canadense, que tem uma pegada liberal-libertária muito boa também, tava assim, prego batido de ponta virada, de caixão pintado, de cova enterrada, de camiseta de saudade em todo mundo, acabou, o Partido Conservador ia ganhar, virou tudo e o Partido de Esquerda ganhou. O Trump destruiu a chance que o Canadá tinha de parar de ser de esquerda. Porque o governo Trudeau, o governo de esquerda lá, conseguiu se fazer de vítima, conseguiu puxar o nacionalismo e falar, olha só, se fazer de coitado e ganhar as eleições. Tem uma coisa do brasileiro, independente do seu alinhamento político, que a gente é nacionalista. Então, qual que está sendo o discurso do Lula já agora, da galera de esquerda já agora? É um ataque ao Brasil, eles querem tirar a Petrobras da gente, estão violando a nossa soberania, quem manda no Brasil os brasileiros, respeita o Brasil, estão destruindo nossos empregos, então mesmo. E aí o Lula pode se colocar como defensor. Você já... Aí temos, né, todo tipo de anúncio, mas não tem problema. Então, pessoal, o que eu queria dizer para vocês é que esta retórica de que, ai meu Deus, agora o Donald Trump, ao taxar o Brasil em defesa de Bolsonaro, pode prejudicar a direita no Brasil. Não faz o menor sentido. Donald Trump quicou lá nos Estados Unidos por causa da fala do Luiz Stalinácio Lula Cachaça da Silva no BRICS contra o dólar. Ficou claro para vocês? Ok. E aí, quem que a gente encontra repetindo a mesma retórica? A turma do nem, que na eleição passada, eu não vou votar em Lula e nem em Bolsonaro, vamos votar nulo, né? E aí o Maurício Meirelles, que é um deles, disse: Bolsonaro conseguiu um feito, ferrar o Brasil fora do mandato. Acho que isso é inédito. E isso está se repetindo. Olha o André Guedes, velho conhecido aqui do canal. O PT vai culpar o bolsonarista pelo aumento das tarifas e adivinhe, o PT está certo? Não, o PT não está certo. A Esté Papaiano fechou a questão e eu fecho junto com ela. Pronto. O Brasil já ficou para trás da Índia em saneamento básico, agora tem menos prestígio internacional que o Camboja. Chega dessa palhaçada de culpar o Guinho, Zezinho e Luizinho. Só existem dois responsáveis, e eles são, na opinião da Esté Papaiano, o ovo que tudo vê, que transformou a segurança jurídica numa massinha de modelar, foi além de atacar liberdades constitucionais, adotou o princípio do me mostre o homem que eu te digo crime, e o segundo culpado é o Stalinácio, que se aproveitou do lawfare
para transformar o STF num puxadinho partidário tosco autoritário. Ambos destruíram as instituições e o que o Brasil menos precisa agora é de cortina de fumaça. Que é exatamente isso que eu estou falando para vocês. Esse negócio de dizer que o Brasil foi taxado porque Trump defendeu Bolsonaro e, portanto, se a esquerda se fortalecer e Bolsonaro, se estiver elegível e chegar às urnas, perder, a culpa é de Trump. Por quê? Porque, afinal de contas, nós somos nacionalistas. Entendeu? O PT vai se fazer de vítima? Ora. Quando foi que o PT não se fez de vítima? E por que nós conseguimos vencer em 2018? Pois é. Ambos destruíram as instituições. Que o Brasil precisa agora, menos precisa, é de cortina de fumaça. Aponte o dedo para o lugar certo. Lula e Alexandre de Moraes destruíram o Brasil. Por falar nisso, ontem à noite teve uma notícia que o Alexandre de Moraes mandou Alan dos Santos pagar mais de 7 milhões de multa, que é uma outra multa. Ele está fazendo de novo. Eu já falei para vocês, na minha humilde opinião, Alexandre de Moraes parece muito... Alexandre de Moraes parece muito que quer... tá certo. Alexandre de Moraes está parecendo muito que quer acelerar o fechamento do regime. Já comentei com vocês aqui que, inclusive, na fala lá daquela grande autoridade brasileira, que deu entrevista em tudo quanto é buraco aí de mídia do regime, disse que, se Alexandre for sancionado, o Brasil simplesmente deve seguir. E muita gente achou que o regime estava soltando a mão do Alexandre de Moraes. O que eu discordo, porque o que eu entendi daquela fala é, sancionou, dane-se, vamos embora, vamos continuar fechando o regime, que muitas sanções virão. Só quero lembrar vocês que Cuba, a ditadura de Cuba sobrevive até hoje sancionada. A ditadura da Venezuela sobrevive até hoje com um país sancionado. Irã, a ditadura lá sobrevive até hoje com um país sancionado. Rússia é um outro grande exemplo. Sobrevive a ditadura até hoje com um país sancionado. Como eles têm um histórico bastante extenso de países cujas ditaduras sobrevivem até hoje, mesmo sancionados, eu acho que eles estão colocando o Brasil neste plano. Enquanto nós conseguimos enganá-los, andamos, como chupins deles. Deles eu digo os países livres, ocidentais, principalmente os Estados Unidos. E agora chegou, no ponto aí de não inflexão, e aí eles dizem, bom, daqui para frente não dá mais, bora fechar o regime. Essa é a minha opinião. Para encerrar esse vídeo, eu quero lembrar vocês que essa turminha do sapatênis, de dia e de noite, me decepciona. Eu não sei ainda por quê. Porque em algumas pessoas eu acreditava muito, por exemplo, no Rafael Lima. Gosto dele pra caramba, adoro as análises dele. Mas assim, quando chega na hora do vamos ver, meu amigo, a turma do sapatênis sempre cai do lado esquerdo do muro. Nós temos vastos exemplos disso aqui no Brasil, e não que eu ache que o Rafael Lima seja de esquerda, muito pelo contrário, ele até se converteu, hoje ele é um cristão, mas eu fico me perguntando, como que pode uma pessoa cair numa esparrela dessa? Perdeu o senso de proporção. Comparar o que Donald Trump tentou contra o Canadá com o que Donald Trump está fazendo aqui no Brasil, ao ser atacada a soberania dos Estados Unidos pelo Lula. Só porque foi no dia seguinte que ele fez defesa a Bolsonaro? Se nós temos análises assim, é porque a gente não tem um tique e o teco que, no mínimo, se comunicam. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, você apoia o meu trabalho. Aqui tem um Pix, seja generoso, que eu estou de mudança para o Rio de Janeiro. Vocês viram há algum tempo que eu tive um probleminha de saúde com um familiar muito próximo lá. A coisa se complicou e eu não posso mais morar em São Paulo. Então, todo mundo sabe, as grandes despesas que estão envolvidas com uma mudança, principalmente uma mudança interestadual, e eu vou pedir para vocês pensarem com carinho no assunto. Eu mudo no sábado de manhã e vou atualizando vocês. Hoje, o dia inteiro tem vídeo, porque o Brasil está de cabeça para baixo. Encontro com vocês nos comentários. Beijo no coração, fui.